Fala inconformados, no vídeo de hoje eu quero falar de um assunto que é muito importante para mim e que foi fundamental para que eu construísse a renda passiva que eu tenho hoje e prosperasse na vida, e são os livros. Por que eu acho tão importante assim leitura e os livros em si? Porque para mim é a única fonte de informação onde a gente bebe direto da fonte. Pensa só comigo, quando você ouve um podcast de alguém que está falando sobre um livro, você está vendo a visão daquela pessoa, o que ela achou de importante daquele livro. Quando você vê um filme sobre um livro, você está vendo a visão do diretor sobre o que aconteceu, o que o autor quis passar naquele livro. Então, para mim, a única forma de você consumir realmente a informação num todo é você ler o livro. Porque imagina só, eu tenho uma visão, vocês têm outra, o autor tem outra. Quando a gente lê, a gente tira o que é importante para a gente. Quando a gente escuta um podcast, vê um resumo, a gente vai ver o que é importante para o outro. E talvez algo que ele tirou ali era importante para você e era virada de chave na sua vida para prosperar cada vez mais. Mas claro, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, porque assim você demonstra para o YouTube que o canal é relevante, que o canal ajuda as pessoas e assim o YouTube vai recomendar o vídeo para cada vez mais pessoas e ajudar com que o canal cresça e prospere. E a vida inconformada, ela é uma jornada e nos investimentos não seria diferente. Então hoje eu trouxe 4 livros que vão te ajudar em cada etapa da sua vida como investidor. E claro, o último livro, ele mostra que o tempo não é seu inimigo, o tempo ele é seu aliado. Inconformado, você já imaginou uma cidade no meio do deserto com recursos escassos se tornar a cidade mais rica do mundo? Foi isso que aconteceu no nosso primeiro livro, que ensina sobre o ato de poupar. E esse livro é O Homem Mais Rico da Babilônia. Nesse livro, ele trata da história de um homem e mostra como pequenos hábitos vão te levar até a riqueza, como não contrair dívidas, poupar para os tempos escassos e utilizar os recursos de forma inteligente. E pensa só comigo, inconformado. Por que você tem que esperar momentos de escassez para poder adquirir hábitos que vão te ajudar a poupar? Imagina se você constrói esse hábito na abundância. O que vai acontecer quando vier a escassez? A escassez ela não vem só para uma pessoa, ela vem para todo mundo. Se na abundância você teve o ato de poupar, na escassez você vai colher muitas oportunidades. O segundo livro traz um ensinamento que diz o seguinte, que a gente deve investir em ativos em vez de passivos. E esse livro é O Pai Rico e Pai Pobre. No livro, ele fala que ao longo da vida a gente acaba adquirindo muitos passivos. O que são passivos? É aquilo que consome nosso dinheiro. Então, por exemplo, um carro é um passivo. Ele tem o IPVA, ele tem os custos de manutenção. Um ativo é aquilo que rende dinheiro para a gente. Por exemplo, um fundo imobiliário, uma ação. E o que é um pai rico e um pai pobre? A diferença está na mentalidade. O pai rico prospera, tem conhecimento, ele não vende a sua hora. Ele faz com que sua hora seja produtiva para que ele adquira cada vez mais ativos e faça com que não só ele trabalhe, mas também o seu dinheiro. O terceiro livro já é para o investidor que já iniciou nos investimentos e precisa de ajuda para escolher ativos e ter gatilhos para sempre estar atento ao mercado. E esse livro é O Jeito Peter Lynch de Investir. Peter Lynch é um investidor americano que ao longo de 10 anos, ele teve uma média de retorno dos investimentos de mais de 20%. E no livro, ele traz uma lição muito importante, que é sobre você ter atenção aos detalhes. E aí eu vou dar um exemplo de como eu apliquei isso na vida. Eu moro aqui em Minas Gerais e aqui a companhia energética é a CEMIG. Então um dia eu estava aqui em casa
E aí a CEMIG bateu lá fora, pediu para trocar o relógio. Eles iriam trocar o relógio de analógico para digital. O que eu fiz? Curioso, eu já tinha visto que a CEMIG está na bolsa. Eu perguntei para ele, mas qual que é o impacto de trocar o relógio de analógico para digital? Ele me falou que o impacto ia ser duas coisas. Primeiro, se a pessoa está inadimplente, quando ela detectar que essa pessoa não pagou e ali chegar no ponto de ter que cortar a luz dessa pessoa, isso ia ser feito direto de lá. Não precisaria de uma pessoa em campo para ir e desligar a energia. Opa, deu um gatilho em mim. Segundo ponto, ele falou que quando todos os relógios forem trocados para digital, a conta não vai ter mais aquela pessoa que passa aqui e faz a leitura do relógio. Opa, segundo gatilho, eles estão melhorando operacionalmente, consequentemente, tem duas formas de você aumentar o lucro. Ou você ganha mais, ou você reduz as despesas. Eles estão reduzindo as despesas. Então, a partir desse momento, eu vi que a ação era uma ação interessante, vi perspectivas de melhoria para o futuro, e a partir desse momento eu fui lá e adquiri para o meu portfólio ações da CEMIG. O quarto e último livro trata do poder da paciência e diz que o tempo ele é seu aliado e não seu inimigo. E este livro é O Rei dos Dividendos, a bibliografia de Luiz Barsi Filho. Quem que é Luiz Barsi Filho? Ele é o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. Tem um patrimônio hoje de 4 bilhões de reais e recebeu por dia em 2023 R$ 1.126.000. E o que o livro trata? Ele mostra toda a jornada de Luiz Barsi, e essa jornada começou com Luiz Barsi, ainda muito pequeno, sendo órfão. O pai morreu muito cedo, foi criado pela mãe divorciada, viúva, solteira, com bastante dificuldade no subúrbio de São Paulo. E ele mostrou que com persistência, com garra, com disciplina, com uma visão de longo prazo, você pode alcançar grandes resultados. E duas lições são essenciais para mim nesse livro. A primeira é uma frase que ele fala, que o patrimônio ele alimenta o ego e o dividendo ele alimenta o bolso. Ou seja, você não tem que preocupar com as oscilações dos ativos. Se você estudou bem, se fundamentou para comprar aquele ativo, você tem que olhar os dividendos, não o valor do ativo. E a segunda sacada ali que ele trouxe é em relação à inflação. Você não tem que preocupar com o IPCA. Você tem que medir a sua própria inflação. Pensa comigo, você consome as mesmas coisas que eu consumo? Claro que não. Você consome coisas diferentes, você mora numa região diferente, onde, por exemplo, um corte de cabelo pode ser diferente o preço do corte de cabelo que eu pago aqui. Então, você tem que pegar no começo do ano quanto custava as coisas que você comprava e no final do ano quanto que custava as coisas que você comprava. E ali você tem um balizador. Você tem que ter os R$ 100 que compravam no começo do ano, você tem que investir e no final do ano ele tem que ter rendido pelo menos para você comprar as mesmas coisas que você comprava no começo do ano. Porque senão o seu dinheiro está perdendo valor e você está perdendo dinheiro mesmo que você tenha a mesma quantidade de dinheiro. Concluindo, inconformado, seja em qual etapa você esteja na vida do investidor, você só precisa começar. Então, se você vai começar hoje, segue o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto livro. Se você já está em alguma dessas etapas, pule os livros iniciais e vá para a etapa que você está. E eu vou te dar um livro bônus, que se chama A Boa Sorte, porque para mim ele retrata de forma perfeita o que é a sorte. A sorte é uma equação, então sorte é igual a preparação mais oportunidade. Pensa só, se hoje bater na sua porta uma oportunidade de comprar algo que você tem certeza que você vai vender por R$ 10, por R$ 5, mas você não tem aqueles R$ 5, a sorte se transforma em azar. Por quê? Porque você não estava preparado para aproveitar aquela oportunidade. É isso, inconformado. Obrigado por me acompanhar até aqui. E se o vídeo te ajudou, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, porque assim você vai me apoiar
e fazer com que cada vez mais os vídeos cheguem a mais pessoas e a gente cresça o nosso clube de pessoas inconformadas que querem buscar a prosperidade.